Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália e hoje a gente vai ver esse assunto que vocês estão vendo aí na tela. Leituras de textos literários, contação de histórias, elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. O que é um texto literário? Você sabe a resposta? Vamos ver, né, gente? Texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, com linguagem elaborada de forma a causar emoção no leitor. De acordo com a classificação de textos, existe a divisão entre duas categorias, textos literários e textos não literários. Alguns exemplos de textos literários são peças teatrais, romances, crônicas, contos, fábulas, poemas e etc. Uma das características distintas dos textos literários é a função poética, onde é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um elevado nível de criatividade. Então, o texto literário, para conseguir sua função, que é causar emoção no leitor, ele utiliza desses artifícios, música, organização específica e criatividade. Exemplo de texto literário. O Meu Guri, Chico Buarque de Holanda, 1981. Quando, seu moço, nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, aí meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri e ele chega. Vamos analisar? No trecho da música Meu Guri, percebe-se que a linguagem é artística, ou seja, bem elaborada. E as palavras ganham um novo significado, acompanha a primeira estrofe. Quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar, já foi nascendo com cara de fome. Segundo o dicionário, rebento é broto, enquanto rebentar é estourar, explodir. Analisando dessa forma, a mensagem não faria o menor sentido, não é mesmo? Por isso, aqui as palavras devem ser entendidas conotativamente, ou seja, no sentido figurado. Logo, rebento deve ser entendido como filho, já rebentar deve ser compreendido como nascer de repente, sem planejamento. Então, o significado dessa parte do texto é um filho que nasce de repente, que não foi planejado. Logo, o rebento deve ser entendido como filho já rebentar, deve ser compreendido como nascer de repente sem planejamento. Outro detalhe é a presença de uma figura de linguagem para representar que o menino já nasceu em dificuldade. Ele tinha cara de fome. Por isso, no texto literário, percebe-se a presença da função poética da linguagem. As palavras são cuidadosamente escolhidas e a mensagem está em evidência. Elementos linguísticos são qualquer elemento que compõe um texto, desde as palavras até a pontuação, sinais, etc. Os elementos linguísticos variam de acordo com o texto. Cada texto tem eles usam artifícios diferentes, né? Elementos paralinguísticos. Variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do extrato sonoro da linguagem, obtidos por meio de estrofação das rimas e das figuras de linguagem, como as aliterações, que são as repetições de fonemas, as assonâncias, que são repetições harmônicas de sons vocálicos, as vogais, as onomatopeias, que são as imitações de sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais, bem como a qualidade da voz, ritmo da fala, pausas, risos, gritos ao ler, recitar textos literários, que são textos artísticos, como toda uma gama de emoções e sentimentos a serem refletidos e expressos com a leitura. Então, os elementos paralinguísticos são esses que utilizam figuras de linguagem, manipulação de som, manipulação de voz, certo? Elementos cinésicos. Movimentos, gestos e expressões faciais, ou seja, a postura corporal e a gestualidade na contação de histórias, na declamação de poemas, apresentações musicais e teatrais,
tanto em gêneros em prosa quanto em gêneros poéticos. Além dos efeitos de sentido decorrente do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese, e os efeitos de sentido decorrente do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas, adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na característica dos espaços, tempo, personagem e ações próprios de cada gênero narrativo impresso e digital, estático ou dinâmico. Então, esses elementos cinésicos também utilizam figuras de linguagem, utilizam movimentos corporais, tudo para deixar a contação de história mais interessante. Agora vamos exercitar o que você aprendeu. Leia a história a seguir. Que tal contar essa história para alguém observando elementos cinésicos? Então, a gente tem aí a história da cigarra e da formiga. Aí vocês vão ler em voz alta e tentar empregar esses elementos que a gente viu. Elementos de som, de fala, você empregar a emoção no texto que você está lendo.